Federação, portanto, deixou esse cargo e, portanto, a única pessoa que manteve sem acumulação fui eu próprio. E pronto, esse facto também, de alguma forma, atrasou um pouco todo este processo, já foi explicado nas contas de 2008. Agora as coisas estão mais consolidadas a esse nível. É a minha intenção, enquanto não haja outra direção, ou seja, apresentada uma lista, promover a realização de contas semestrais, para forma a que se permita um controle mais próximo, uma maior proximidade, evitando até que haja um deslizamento na prestação de contas que não favorece ninguém. E, portanto, essa é uma intenção que deixo aqui expressa, e a minha ideia era, até o final de setembro, que é quando começa a época desportiva, portanto, apresentar as contas relativas a junho de 2010. Com que corpos sociais depois se verá, enfim, esse é um tema para uma questão mais relacionada com o futuro e com a forma como vamos ultrapassar isto, mas das minhas intenções estaria essa questão. Relembro apenas mais um ou outro aspecto que mereceu algum debate na última Assembleia, que foi a questão dos proveitos relacionados com o subsídio não pago, na altura não estava identificada a empresa, mas que depois se esclareceu na própria Assembleia, que é a Genéricos Portugueses, relacionada com a deslocação Andresa, e que, como havia referido na altura, havia sido constituída uma provisão em 50% e que neste exercício de 2009 fica completa em nos restantes 50%. O que significa que, independentemente de esse montante vir a ser ou não recuperado, e portanto de virmos a desenvolver todas as ações que entendemos por necessárias para a recuperação desse montante, ele, do ponto de vista das contas da Associação, já está atenuado, portanto já não provocará impacto em custos, ou seja, essa perda, que na prática correspondeu a dinheiro que a própria Associação teve que libertar para essa deslocação, já está, do ponto de vista contabilístico, refletido e, portanto, daí não advirão mais custos. Se houver recuperação do montante, então, sim senhor, será ajustado o proveito que não se encontra recebido. Pronto, este é o aspecto mais relevante. Realça-se aqui que, do ponto de vista do ativo, o valor mais importante é a dívida que a FPX tem para com a Associação, que está em cerca de 6.500 euros, e que é a minha intenção também promover com a entidade de Federação Portuguesa de Xadrez um encontro de contas o mais breve possível, para também nos reduzir a pressão de tesouraria. Posso interromper? Sim, sim. Saber a razão de uma dívida tão grande da FPX à Associação? Ora, a Associação, como o tesoureiro, logo por azar, está nos dois lados, às vezes quem está em causa própria não tem tanta exigência, às vezes, em fazer valer os seus direitos. Parece que está a atuar em causa própria. Se calhar por isso é que o próprio regime jurídico das federações desportivas também limitou esta acumulação de cargos, que eu, muito pessoalmente, acho que até faz sentido. Faz sentido não haver acumulação, porque, de um lado, da forma que eu não beneficiei a Associação de Xadrez de Lisboa, podia ter beneficiado e podia
Quer dizer, primeiro resolve as situações para Lisboa, depois resolve as outras. Feliz ou infelizmente, se calhar infelizmente neste caso, porque não terei defendido tanto os interesses de Lisboa, como estava nos dois lados, por exemplo, bom, tudo bem, em qualquer momento se pode fazer um acerto de contas e, portanto, isso não tem sido muito pressionado para se resolver. De qualquer das formas, e sem escamotear a verdade, porque é importante que se diga isto, também há alguns aspectos formais, nomeadamente a questão da prestação de contas, que é um dos requisitos dos contratos. Há alguns aspectos formais que não estão completos, tanto relatórios que têm que ser apresentados para formalizar e fechar o processo. E só por isso também não tem havido mais pressão. Se tivéssemos as coisas já temos aqui tudo, então podíamos exercer uma maior pressão. Mas, de qualquer das formas, eu tenho, e a Associação, portanto, tem os registros de todas as situações relevantes, estão perfeitamente identificadas e mesmo situações relacionadas com filiações pagas diretamente por clubes também estão controladas e, portanto, não sairá prejudicada a Associação nesse aspecto de eu estar dos dois lados, porque até permite um controle e tive acesso à contabilidade dos dois lados para verificar as situações. E, portanto, a seu tempo serão feitos os acertos de contas e a Federação vai ressarcir certamente à Associação dos dinheiros que tem direito. Portanto, permitirá de alguma forma evitar que o dinheiro de filiações saia, porque há também montantes a receber da Federação. E, portanto, fazer aqui um encontro em que não haverá saída efetiva de dinheiro. Basicamente é essa a questão, mas de qualquer maneira, o montante da dívida está devidamente detalhado na nota 41 daquele documento que é o anexo. O montante que diz respeito à Federação está perfeitamente identificado em cada uma das suas subrubricas. Portanto, está perfeitamente controlado nesse aspecto. Segue-se o período de perguntas ou intervenções, de comentário ou crítica relativamente ao relatório e às contas. Portanto, sabe associar. O Sr. Solha não tem nenhuma pergunta? Não, não, aqui não vamos. Como delegado, sem direito a voto? A minha pergunta era, de facto, em relação a esse valor que achei exagerado, mas o Lisão já explicou, e, portanto, é um valor que mais cedo ou mais tarde virá para a Associação, não é? Sim, é uma questão de formalização de alguns aspectos e de acerto de contas com a própria Federação. Eu gostaria como delegado da Mata de Benfica, gostaria de fazer um comentário que é no sentido de a direção da Associação ter mais atenção também nesta situação da flutuação do número de filiados. Eu sei que isto é difícil porque, digamos, são coisas que dependem de terceiros, dependem dos clubes, etc. Mas talvez possa haver alguma atitude proativa quando para evitar que haja esta coisa sobe, desce em valores relativamente significativos. São cerca de 200 filiados a menos que na época anterior, embora ainda se esteja muito acima do valor de 2006-2007. Que é um pouco identificar quais as situações que estão a dar origem a isso e, de certa maneira, ver se é possível travar esse decréscimo quando há, ou haver se os clubes não se filiam, etc., saber causas se há alguma maneira, enfim, de influenciar de certo modo que não haja tanto
Mas esta futura